E aí, terceirão, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma correção das nossas listas de exercícios. E hoje a aula vai ser a correção da lista de exercício número 3, ainda sobre os desdobramentos do neocolonialismo, do imperialismo no século XIX, a Conferência de Berlim, todo aquele período ali anterior ao início da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Galera, lembrando que tenham atenção na correção desses exercícios, porque eles vão ser de suma importância para vocês estudarem para realizar as atividades que a Tia Nath vai passar para vocês na semana que vem, como ela bem avisou no grupo essa semana. Então, peguem lápis, peguem a borracha e acompanhem a correção. Questão número 1. Explique qual a relação do imperialismo do século XIX e o início dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Qual a relação existente aí entre um e outro? A disputa entre as potências imperialistas, pelo domínio de territórios coloniais, tornou-se mais intensa nas últimas décadas do século XIX, como nós bem vimos nas últimas aulas. Os países europeus, então, tinham a necessidade de garantir fontes de matérias-primas para suas indústrias. Esse era o objetivo principal de buscarem a conquista da África, da Ásia, da Oceania. É garantir fontes de matérias-primas, E, além disso, o crescimento industrial acarretou crises de superprodução, o que tornava necessária a busca de novos mercados consumidores para os produtos dos países industrializados. Ou seja, além de buscarem matérias-primas, eles tinham que formar mercados que comprassem esses produtos que esses países mesmos construíam e iam fabricar na Europa. Então, essa é a ligação que nós vamos ter, do imperialismo com o início da Primeira Guerra Mundial. Como alguns países perderam territórios, não conquistaram muitos territórios, leia-se Itália e Alemanha, esses dois países e outros europeus vão querer conquistar novos territórios fora da África para poder aumentar o seu império, já que os demais países, Inglaterra, França, estavam com um crescimento exorbitante de seus impérios, a Alemanha vai querer fazer a mesma coisa. E aí vai ter início, então, a nossa Primeira Guerra Mundial. Apesar de que o estopim, de fato, da Primeira Guerra Mundial não tem nada a ver com a Alemanha, não tem nada a ver com a Inglaterra, Foi uma reação em cadeia que gerou a Primeira Guerra Mundial. 2. O que foi a Belle Époque, ou a Bela Época, Na Europa, o período entre 1880 e 1914 ficou conhecido como Belle Époque. Esse período foi fruto do otimismo e da prosperidade provocados pela modernização da sociedade europeia. Tá bom? Então, a Belle Époque ela foi resultado de desenvolvimento tecnológico e do progresso industrial, que possibilitaram novas invenções, como o telefone, o automóvel, o avião, os quais causaram grande impacto no cotidiano das pessoas que viviam nas cidades. Apesar de parecer anunciar um período duradouro de progresso material e de paz também, vamos dizer assim, Era um período que se buscava a paz, a implementação da paz. A Belle Époque, de fato, ela chegou ao fim com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então, apesar de ter sido um período de paz e prosperidade ali vivido na Europa e nos Estados Unidos no final do século XX, no final do século XIX, início do século XX, a Belle Époque ela vai acabar justamente no início da Primeira Guerra Mundial. E muitas coisas que foram inventadas, criadas, modernizadas, transformadas durante a Belle Époque foram utilizadas no contexto dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Que aí vem a questão 3. Essas 3 inovações criadas durante o período da Belle Époque. Eu até citei na questão anterior, Telefone, avião, automóvel, telégrafo, cinematógrafo, os vestidos da época, todos esses produtos, balão dirigível, tudo isso surgiu nesse período e vai ser bastante utilizado como máquinas de guerra, ferramentas de guerras, na Primeira Guerra Mundial. Inclusive o cinematógrafo, O cinema vai ser um dos principais bandeiras levantadas para defender a participação nas guerras. Filmes, vídeos, curtas vão ser criados para anunciar a intenção e a importância de participarem dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? 4. Explique o que foi a paz armada, entre aspas. A gente tem um período de paz, de prosperidade, que foi que nós vimos como Belle Époque. Mas teve um evento chamado Paz Armada. O que foi a Paz Armada antes da Primeira Guerra Mundial? A tecnologia militar, acompanhando o processo de industrialização, teve grande desenvolvimento entre os anos, na década de 80, 1880, e o início do século XX. As fronteiras nacionais tornaram-se áreas militarizadas, ou seja, quase todos os presidentes, chefes de governo enviavam suas tropas, seus exércitos, para defenderem as fronteiras desses
territórios, né? E foram criados armamentos mais mortíferos, como os fuzis de repetição, metralhadoras, lança-chamas, artilharia pesada, projéteis com gás venenoso e submarinos. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial vai ser a primeira guerra com a utilização de armas biológicas, né? Armas químicas e biológicas. Então os navios, enfim, eles ganharam blindagem de aço e motores de turbina, tornando-se maiores e mais velozes, aumentando seu poder bélico. Desse modo, configurou-se a paz armada, em que as potências realizaram intensa corrida armamentista. Colocando cada um em seu contexto histórico único, essa corrida armamentista do início do século XX se parece muito com a corrida armamentista ali das décadas de 60, 70 e 80 da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, os países buscando aumentar sua artilharia, buscando aumentar o poder bélico dos seus exércitos, melhorando seus exércitos, para manter uma certa expressão de força, vamos dizer assim, né? Intimidação, esse é o nome que eu queria lembrar. Mostrar intimidação para evitar possíveis conflitos existentes. Então, se todos os países estão armados, todo mundo vai ter medo de todo mundo. Então, a gente vai ter uma paz armada, vamos dizer assim. Ninguém vai ser doido de atacar ninguém, porque todo mundo vai estar armado, bem preparado naquele período. 5. O que foram os nacionalismos do século XIX? A gente fala que os nacionalismos do século XIX, eles também são um dos motivos do início dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Ser nacionalista é defender a sua pátria, o seu país, o seu lugar de origem, né? Acima de tudo e acima de todos. Se confunde muito, e a gente está vendo por causa dessas manifestações que ocorrem de uns 3 anos para cá, se confunde muito nacionalismo com patriotismo. E não são as mesmas coisas, tá bom? Nacionalismo é você defender, eu sou brasileiro, gosto do meu país, vou defender meu país acima de tudo lá fora em discussões, em debates e tudo mais. Então, ser nacionalista é você, apesar de eu estar no mundo, eu sei de onde eu venho, que é o Brasil, e eu gosto do meu país e sei falar muito bem dele. Outro é você ser patriota, aí é um nacionalismo extremado, né? Você vai defender o país acima de tudo, a bandeira do país acima de tudo, você vai utilizar armas, voz de comando, vai utilizar intimidação, força para defender o seu país, né? O patriotismo vem desse sentido. Essa é a diferença. Para a gente definir a diferença ainda melhor, nacionalismo é qualquer pessoa. Patriotismo é muito ligado aos militares, tá bom? Os militares têm muito esse sentimento patriótico. E a gente, cabe a nós cidadãos que não somos militares, ter um sentimento mais nacionalista. O militarismo, então, das potências imperialistas, agora sim vem a resposta, né? O militarismo das potências imperialistas estava apoiado no crescente sentimento nacionalista. Esse sentimento, que se manifestou na Europa a partir do século XVIII, foi acirrado no final do século XIX e o início do século XX. Na Alemanha, por exemplo, o nacionalismo girava em torno do pan-germanismo, a ideia de unir os povos germânicos em um poderoso e extenso império alemão. Lembra? Esse é o interesse da Alemanha para formar um grande império. Clubes patrióticos proliferavam, assim como organizações militares. Já na França, o nacionalismo era alimentado pelo sentimento de vingança. Por que vingança? O revanchismo francês. Porque era o desejo da França de retomar uma região chamada Alsácia-Lorena, que ficava na fronteira com a Alemanha, que compreendia províncias ricas em minério de ferro, tomadas pelos alemães durante a Guerra Franco-Prussiana. 6. Quais eram os objetivos sérvios no período pré-Primeira Guerra Mundial? Ou seja, quais eram os objetivos da Sérvia ali antes do início da Primeira Guerra Mundial? Os sérvios, que já tinham se tornado independentes do domínio turco, né? A Turquia, anteriormente, o Império Turco-Otomano, tinha um grande domínio sobre a Sérvia e eles conseguiram se desprender desse domínio. Aspiravam criar a Grande Sérvia por meio, né, da união dos povos eslavos que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro. Essa política tinha apoio no pan-eslavismo, defendido e liderado pelo Império Russo, que se considerava líder e guia natural dos povos eslavos do sul, os iugoslavos, que vai surgir pós-Primeira Guerra Mundial, esses países. Então, o desejo da Sérvia era formar uma grande Sérvia, formar mais um grande império, através do que? Da união dos povos eslavos, né? Turma, muito obrigado. Lembrando que a gente ainda tem listas de exercícios a serem corrigidas. Vou ver se eu consigo mandar para vocês. Se não, é só dar uma olhada, é bem básico, é sobre essas questões ligadas à Primeira Guerra Mundial. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês me procurem no WhatsApp para eu poder sanar
essas respectivas dúvidas, tá bom? Galera, agradeço desde já, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima!